Salve galera, eu sou o Jeff e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo do Por Dentro do Deck. E o deck escolhido hoje é a nossa Mardu preferida de muita gente, a Jihada. Como eu já citei antes, o objetivo desses vídeos não é fazer uma deck tech, e sim a gente entender mais ou menos como o deck funciona, porque assim o vídeo não vai ficar datado tão rápido e baseado nas informações desse vídeo você consegue não só montar um deck, como adaptar a sua própria versão da lista, ou até mesmo montar coisas novas usando algumas informações daqui. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a Jihada, saber como jogar com ela ou talvez como jogar contra ela, espero que essas informações aqui sejam úteis para vocês. Vou tentar não me estender muito nesse vídeo, até porque a minha voz não tá das melhores. A iluminação desse vídeo talvez esteja bem diferente, porque eu tô testando uma iluminação e eu sou péssimo com isso. Mas vamos lá. Então bora lá conhecer a Jihada. Ela é um planinauta de 4 manas, ela é das cores Mardu e uma incolor. Ela é um dos poucos planeswalkers que podem ser comandante naturalmente, né? Porque a gente tem formatos como o Conquest que permite planinauta como comandante, mas só alguns deles vêm com a especificação de que eles podem ser usados na zona de comando dentro de um jogo tradicional de Commander. A Jihada é uma delas. E a Jihada tem 3 habilidades ativadas, e lembrando que as habilidades ativadas de planinauta só podem ser ativadas em Sorcerer Speed. A primeira habilidade ativada dela é o +2. Você escolhe uma criatura alvo lendária, ela ganha vigilância, vínculo com a vida e indestrutível até o próximo turno. Depois ela tem uma habilidade ativada de -3. O -3 dela, você olha 4 cartas do topo do seu deck, coloca qualquer número de cartas lendárias do meio dessas cartas que você olhou na sua mão e o restante você manda para o cemitério. Para cada carta que você mandou para o seu cemitério, você cria uma ficha de tesouro. E por fim, ela tem uma habilidade de -11, que você ganha o controle de todas as permanentes que não sejam terreno até o final do seu próximo turno, desvira elas e elas ganham ímpeto. E eu tinha esquecido de falar, a Jihada entra com 5 marcadores de lealdade. Acho que só de ter passado um pouquinho por cima as habilidades dela já deu para perceber que a habilidade de -3 vai ser a mais relevante dentro da nossa estratégia, mas a primeira habilidade dela também não é tão descartável assim. Eu vou começar falando da primeira porque eu vou levar menos tempo, mas seria a capacidade dela de deixar uma criatura sua indestrutível, sendo um potencial blocker para não deixar que ela tome um hit de alguma criatura do seu oponente e perca marcadores de lealdade. Isso às vezes pode ajudar, além de também da vigilância e vínculo com a vida, o que pode em alguns momentos do jogo também te ajudar a recuperar um pouco de vida e até bater no seu oponente, remover alguma coisa através de ataque, e o mais importante, conectar ataque a algumas criaturas que têm esse tipo de função, né, que exerce algum efeito assim que eles atacam o seu oponente. Então essa habilidade de dar vigilância, vínculo com a vida indestrutível, apesar de não ser a habilidade principal do deck, ela acaba te ajudando de tabela aí conforme o jogo se desenvolve. O -3 dela, que é o Self-Mill que a Jihada proporciona, é o que faz o deck realmente rodar, né? Nele você pega 4 cartas do seu top deck, coloca qualquer número de cartas lendárias na sua mão e o restante no cemitério. Isso por si só, de colocar as cartas no cemitério, já faz com que a Jihada seja um comandante que tem uma interação com o cemitério bem consistente. Afinal, todo turno que você ativar ela, ou se você ativar ela mais de uma vez por turno usando cartas de Blink, por exemplo, que é uma coisa que é bem comum nas listas desse deck, você vai poder controlar a quantidade de cartas que está indo para o seu cemitério, e mesmo que você não tenha o poder de escolha, quanto mais cartas você coloca lá, mais cartas você tem acesso, porque como eu já citei em alguns outros vídeos, em alguns decks e algumas estratégias, o cemitério ele acaba sendo uma extensão da sua própria mão. Então, você colocar cartas no cemitério, além de te acelerar para você chegar no que você quer mais rápido, ainda te abre um leque de opções muito maiores com as cartas que você colocou lá. E se fosse só isso, estava tudo bem, mas a Jihada ainda te permite fazer tesouros igual o número de cartas que você colocou lá. Então quer dizer que se você não pegar nenhuma carta lendária, a primeira ativação dela já vai te gerar 4 tesouros. E esses 4 tesouros, eles são exatamente o custo que você gastou para poder colocar ela em campo. Então, em teoria, ela se paga assim que ela entra. Mas a partir daí, a gente consegue também estabelecer uma das grandes vantagens do deck, que é o fato de que, como ela é um Planeswalker, ela não morre para destruições de criaturas, ela também não pode tomar dano em cartas que dão dano em criaturas, e ela gera os seus próprios tesouros, que vai ser a forma como você vai manter a sua geração de mana na maior parte do tempo. Isso quer dizer que, se você não precisa de criaturas, e se você tem uma habilidade de gerar mana,
que te deixa autossuficiente, quer dizer que você não precisa se preocupar em destruir tudo o tempo todo. E essa é uma característica que fez a Jihad ficar bem conhecida, que são as versões onde a galera monta os tribais de remoção global. O que seria isso? Montar o deck baseado em cartas que destroem todas as criaturas ou que dão dano em todas as criaturas. Cartas como Piroclasmo, por exemplo, podem limpar a mesa. A própria Jihad, com a habilidade de +2 dela, pode ainda proteger alguma criatura sua que você não queira perder, mas eu acho que a carta mais característica desse deck e que dá muito medo em muitos jogadores é o Obliterate. Obliterate é uma spell vermelha que não pode ser anulada e que tem um custo de mana bem alto, mas que nesse deck acaba não sendo um problema. Conforme você desenvolve o seu jogo, você percebe que a quantidade de mana que você gera a partir do efeito da Jihad te permite fazer mágicas de custo muito alto em pouco tempo. Então você consegue sustentar essa estratégia de ter remoções globais em abundância e também destruição de terreno, porque se você tirar todos os terrenos do seu oponente, ele não gera mana ou gera mana só com as mana rocks que ele tiver. O que também, vamos ser sinceros, tendo vermelho nas cores Mardu, você consegue quebrar artefatos com certa facilidade também. Então, se você tirar todas as fontes de recursos dos seus oponentes e manter a sua própria fonte de recursos gerando tesouros com a habilidade da comandante, você controla o jogo a partir daí. E esse é o tipo de estratégia mais comum que você vai ver com os jogadores de Jihad. Isso também faz com que o deck seja um mid-range bem interessante, porque você vai ter muitas remoções, você vai jogar no ritmo que o seu próprio jogo criar, você não precisa ficar correndo e você não precisa ter medo de ficar tão para trás. Perder recursos também nesse tipo de deck não é algo que você precisa se preocupar, porque as cartas elas têm muita redundância para que você milhe elas e consiga fazer o recovery com facilidade, ou que você milhe elas e mesmo assim você tenha outras cartas no seu deck que vão ser redundantes às cartas que você perdeu. Então a Jihad ela ainda tem esse ponto a mais sobre ela ser um deck muito resiliente. Mas como só remoções globais e destruição de terreno não ganha o jogo, ou ganha, sei lá, a gente também pode falar sobre os combos que são característicos do deck. A primeira coisa que a gente pensa num deck de Self-Mill que tem acesso ao preto e ao vermelho é usar Underworld Breach. E é exatamente o que esse deck faz com muita maestria. Como você tem uma criatura que ela consegue te milar com bastante frequência, se você tem uma carta de Blink, como a própria carta Flicker, né? Você consegue dar alvo na Jihad. Como ela vai sair de jogo e voltar pro jogo, ela vai ser considerada uma permanente nova que vai poder usar o efeito dela de novo. Ela estando no cemitério e você tendo uma Underworld Breach, você consegue simplesmente banir as cartas do cemitério para poder recastar o Flicker com as manas que a Jihad gera através do tesouro, dar alvo nela de novo, ela vai sair, vai voltar pro campo, você ativa, mila +4, gera +4 tesouros, usa de novo o Flicker do cemitério e assim por diante até você assimilar todo. Essa é uma das maneiras de combar, você consegue colocar todo o seu deck no cemitério e castar o que você quiser do cemitério. Isso permite que você finalize o jogo de diversas maneiras. Muita gente opta por colocar raio, por exemplo, dentro do deck para poder ser uma fonte de dano direto nos seus oponentes. Mas além disso, muita gente também gosta de usar uma criatura que, desde que ela foi lançada, ela virou aí um grande staple preto dentro do Commander 500, que é o Hording Broodlord. Essa criatura, ela te dá um tutor, ela te dá acesso a uma carta que você precisa chegar nela diretamente, e geralmente essa carta vai ser um Wishclaw Talismã, uma Underworld Breach e outras cartas que são importantes para desenvolver essa estratégia que a gente está conversando. Ele também tem uma habilidade que te permite jogar cartas do exílio com Convoke. Então quer dizer que se ele entrou e exilou uma carta que você queria, essa carta já vai poder ser jogada utilizando a habilidade de Convoke, que você pode virar suas criaturas para ajudar a pagar o custo. No caso, o próprio Broodlord conta, então você pode usar ele mesmo para poder pagar uma parte do custo da carta que você quiser jogar. Além disso também, o dragão ele faz um papel importante nos combos que usam Soul and Half, que você vai destruir uma criatura e fazer 2 cópias dela. Ele entrando 2 vezes em campo, você consegue pegar outras 2 cartas. Geralmente você vai pegar Flicker ou Burnt Offering para poder sacrificar ele e recuperar suas manas, que você vai usar posteriormente para rejogar Soul and Half do cemitério, caso você já tenha pego algum recovery. Então o deck ele consegue fazer várias voltas, mas de uma maneira consistente o suficiente para você poder chegar no seu combo, nos seus finishers com bastante facilidade. Eu não vou entrar tanto em detalhes sobre esses combos, mas eles são bem intuitivos, bem fáceis de entender, e eu acho que você sabendo todas as peças assim, dá para você
mesmo entendendo como o deck funciona. Até porque ele é um deck relativamente simples, né, de se combater. O fato dele ter vermelho também ajuda bastante com a adição de um dos combos mais característicos do formato, que é o combo de Dualcaster Mage com Twin Flame. Esse combo ele só exige que você tenha 2 slots e que eles sejam vermelhos, né, porque a Twin Flame e o Dualcaster são vermelhos. Esse combo ele é muito consistente e ele também é considerado um combo muito bom, porque ambas as cartas separadamente elas geram valor. O Dualcaster Mage é uma criatura muito forte, ele consegue servir como uma resposta, e a Twin Flame é uma carta que consegue te gerar valor dependendo da criatura que você tiver na mesa. Então, ter a adição do Dualcaster Mage da Twin Flame no deck como uma win condition alternativa é um ponto a mais que a Jihad aí consegue ter. Eu diria que pra galera que quer enfrentar a Jihad, o principal é tentar impedir ela logo no early game. Ela é um deck que transforma o tempo em valor com muita facilidade. Então, quanto mais tempo você deixar ela em jogo, mais coisas ela vai fazer, mais valor ela vai gerar, mais tesouros ela vai gerar, e a partir disso é muito fácil que o deck acabe entrando no snowball e você não consiga recuperar o jogo depois. Dito isso, é bem interessante que você já, jogando contra uma Jihad, prepare maneiras de conseguir conectar um ataque nela, conseguir tirar uns marcadores de lealdade para ela não conseguir usar o -3. Também é legal você usar alguns hates de artefato. Tem cartas simples, Collector Wolf, Manglehorn, que acabam, apesar de não parando o deck, eles acabam deixando o deck bem mais lento e dá um tempo de você respirar e acabar planejando uma jogada melhor contra ela. E também é interessante que você tenha cartas que dê dano no alvo e não necessariamente numa criatura, porque assim você consegue dar dano na própria Jihad. Ela é um deck que, apesar de ser simples, você precisa ter um certo conhecimento do jogo de modo geral, porque jogar com Planeswalker não é tão simples assim, se você for ver bem na parte mais técnica, quando você entra a fundo do deck. E o deck ser simples não quer dizer que seja simples masterizar ele. A gente atualmente tem bastante gente jogando, o nosso querido Carlos lá, né, o Charles Grunge, o Brenner, o próprio Deco, e eles são jogadores que têm bastante experiência, mexem bastante nas listas, e eu tenho certeza que, independente se você tá vendo esse vídeo depois de uma semana do lançamento, depois de 6 meses do lançamento, se você procurar saber das listas, você vai achar uma lista de algum deles bem atualizadinha para você poder se basear aí. Então, isso é mais ou menos a Jihad. Acho que deu para entender bastante como o deck funciona, como que ele se desenvolve. E a partir disso, eu acho que vai ajudar bastante gente também a entender como se joga contra ela, ou como joga com ela, caso seja a sua intenção montar uma lista parecida. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E deixem aí nos comentários qual deck que vocês querem que eu traga mais pra frente. Muito obrigado. Tamo junto.